Olá, eu sou o professor Augusto Lobato, de História, e hoje nós assistiremos a uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945 e envolveu quase todos os países do mundo, direta ou indiretamente. Alguns poucos países mantiveram a neutralidade, mas em geral houve uma grande participação com o envolvimento de muitos países de todos os continentes, inclusive com a participação do Brasil. Assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra vai haver a formação de dois blocos de países antagônicos, ou seja, dois grupos rivais de países vão se enfrentar ao longo desses 6 anos de guerra. De um lado estão os países do eixo, formado pela Itália, pela Alemanha e pelo Japão. Esse grupo também é chamado de eixo Roma, Berlim, Tóquio. E do outro lado estão os países chamados aliados, formados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França e pela União Soviética. É bom lembrar que nem todos os países entraram na guerra logo no começo, no ano de 1939. Como causas da Segunda Guerra Mundial, vemos aqui no slide a humilhação sofrida pela Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Alemanha foi considerada a causadora da Primeira Guerra e, por isso, ela foi responsabilizada a ter que pagar por todos os danos causados pela Primeira Guerra. Os países vencedores da Primeira Guerra impuseram à Alemanha um tratado, de rendição, o Tratado de Versalhes, que impôs à Alemanha duras penas, como, por exemplo, a perda de territórios da Alemanha aos países vencedores. A Alemanha ficou proibida de ter um exército numeroso, e também a Alemanha teve que pagar uma pesada indenização de guerra aos países vencedores. Agora olha para mim. Devido a todas essas penalidades que foram impostas à Alemanha, a Alemanha passou a nutrir um sentimento de revanche, uma vingança sobre os países que haviam vencido a Primeira Guerra Mundial. E daí vai surgir na Alemanha um forte sentimento nacionalista que procurava fazer com que a Alemanha pudesse resgatar aquilo que ela já tinha sido no passado, de um império, E é nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, num período que ficou conhecido como período entre guerras, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, líderes que acabam tomando a frente de partidos de extrema-direita, como foi o caso do Partido Fascista na Itália, liderado por Benito Mussolini e Adolf Hitler, na Alemanha, e esses partidos vão aos poucos conseguindo uma série de conquistas que vão fazer com que surjam a figura desses ditadores, como Hitler, que vai fazer com que a Alemanha acabe mergulhando numa nova guerra. Vejam que, portanto, o Tratado de Versalhes é o que vai provocar nos alemães esse sentimento de revanche. O Tratado de Versalhes ele vai provocar uma verdadeira humilhação e esse sentimento de revanche que vai acabar impulsionando a chegada dos radicais ao poder, e sendo que o principal partido que vai reunir a extrema-direita da Alemanha é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que depois ficou conhecido como Partido Nazista. Adolf Hitler, o principal líder nazista, assumiu o poder na Alemanha em 1933, em meio a um caos político, econômico e social pela qual a Alemanha passava. Ele é nomeado
chanceler da Alemanha no ano de 1933 e após a morte do presidente alemão Hindenburg, ele acaba assumindo também como presidente e como ditador da Alemanha, com todos os poderes, passando a ser o Führer, ou o líder da Alemanha nazista. O Hitler acabou consolidando o nazismo, essa ditadura de extrema-direita, inspirada no fascismo italiano do ditador Benito Mussolini, que havia assumido o poder na Itália alguns anos antes. Hitler já havia tentado tomar o poder através de um golpe de Estado, o Putsch da Cervejaria, ou o golpe de Munique, como também ficou conhecido, mas o golpe fracassou. Hitler acabou sendo preso e condenado a 5 anos de prisão, mas não chegou a ficar 1 ano na cadeia. Foi durante a prisão que Hitler escreveu um livro que depois se tornou muito conhecido, chamado Mein Kampf, que traduzindo para o português significa Minha Luta. Era uma espécie de autobiografia e um verdadeiro manual de como seria uma autobiografia sobre a vida do Hitler. Hitler pretendia criar o que ficou conhecido como o Terceiro Reich, ou o Terceiro Império Alemão, que seria, de acordo com os nazistas, um império que deveria durar 1000 anos. Por que Terceiro Reich? Porque, de acordo com a história da Alemanha, já tinha havido no passado 2 impérios alemães, ou 2 Reichs. O primeiro Reich, ou primeiro Império Alemão, teria sido ainda criado na Idade Média, que era o chamado Sacro Império Romano-Germânico, que chegou ao fim no começo do século XIX com as invasões napoleônicas. O segundo Reich, ele ocorre em 1871, quando ocorre a unificação dos territórios alemães, empreendimento esse feito pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck, e se dá principalmente após a vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana. E aí então se forma esse segundo Reich, o segundo Império Alemão. E o terceiro Reich seria esse que estava sendo construído pelos nazistas a partir da da chegada de Hitler ao poder. Para que houvesse a consolidação desse terceiro Reich, desse terceiro Império Alemão, os nazistas pretendiam ampliar o seu território através de uma política imperialista de domínio de outras regiões da Europa. E isso fazia parte de uma política adotada pelos alemães que ficou conhecida como teoria do espaço vital, que seria um espaço necessário para que o povo alemão, que os nazistas se diziam pertencer, que era a raça ariana, uma raça considerada pura, de sangue puro pelos alemães, e que considerava as outras raças, as outras etnias, como inferiores, que, portanto, precisavam ser subjugadas e dominadas. Então, nós vemos aqui um dos primeiros passos dos nazistas para colocar em prática essa política imperialista, que foi a anexação da Áustria pela Alemanha. Em março de 1838, Adolf Hitler anuncia o que ficou conhecido como Anschluss, que traduzindo significa união, ou seja, seria a união entre a Alemanha e a Áustria. Mas na prática o que aconteceu não foi apenas uma união, foi na verdade uma anexação. Houve muita pressão por parte dos nazistas para que as autoridades políticas da Áustria concordassem com essa união, entre aspas. Lembrando que Adolf Hitler, ele era austríaco. Ele nasceu na Áustria, viveu boa parte da sua juventude, mas acabou passando a morar na Alemanha, ainda jovem. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, Hitler acabou se alistando e servindo ao exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial como soldado. Chegou a ser promovido cabo e acabou, inclusive, sendo condecorado por bravura, por ter sido um bravo soldado do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Então, a anexação da Áustria, país natal de Hitler, não foi considerado ainda o começo da guerra, uma vez que não houve enfrentamento, não houve derramamento de sangue.
a gente pode dizer que o Hitler ainda estava preparando o terreno para o começo da Segunda Guerra. Um dos acordos que vão ser firmados entre a Alemanha e a União Soviética, que ficou conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, que também ficou conhecido como Pacto de Não Agressão, firmado entre Adolf Hitler, da Alemanha, e Joseph Stalin, da União Soviética, já tinha uma finalidade ali futura de evitar enfrentamentos entre esses dois países. Ou seja, por esse acordo, a Alemanha não invadiria a União Soviética, assim como a União Soviética não invadiria a Alemanha. E por esse acordo, existia também uma cláusula secreta que previa que a Polônia seria dividida entre esses dois países. Ou seja, a Polônia seria invadida e dividida entre a Alemanha e a União Soviética, o que de fato vai ocorrer no futuro. Então, a primeira nação a ser invadida de fato pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial é a Polônia. E logo em seguida, outras nações europeias também vão cair sob domínio alemão. E aí nós destacamos a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, a França, a Iugoslávia, a Grécia e Luxemburgo. Essas são as principais nações que vão cair nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha passa a utilizar-se de uma tática muito eficiente na Segunda Guerra Mundial, que é a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Era uma guerra rápida e bastante ofensiva, com a utilização da Força Aérea, a Luftwaffe, além dos exércitos terrestres, da Marinha de Guerra e utilização também de blindados, que faziam com que os países alvos dos ataques alemães fossem rapidamente dominados e vencidos. Então, essa tática foi muito utilizada, principalmente nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Bom, infelizmente tem um lado trágico, se bem que a guerra como um todo ela já traz muitas atrocidades. Mas um dos lados mais sombrios da Segunda Guerra Mundial foi o que ficou conhecido como o Holocausto. O Holocausto era o assassinato ou extermínio de grupos minoritários, especialmente judeus, já que os alemães pregavam a superioridade da dita raça ariana, que é a raça pura, e a partir de então passa a perseguir os grupos tidos como inferiores, grupos minoritários, como, por exemplo, os judeus, os homossexuais, os deficientes, os ciganos, entre outras minorias. E essa forma de extermínio, ela se inicia na Alemanha e depois passa a ser colocada em prática em todos os países em que a Alemanha passou a dominar, especialmente na Polônia, onde foi criado um dos maiores campos de concentração que ficaram muito conhecidos na história, na cidade da Cracóvia, na Polônia, que é o campo de concentração de Auschwitz, onde milhares de pessoas morreram. Não só esses grupos, mas especialmente judeus e também os outros inimigos de guerra para onde costumavam ser levados. E a gente nota o seguinte, como que era feita a execução desses grupos dentro dos campos de concentração? Basicamente de 3 formas, entre outras, mas principalmente fuzilamentos, em câmaras de gás para onde os prisioneiros costumavam ser levados, e ao anunciarem, os soldados diziam que a população para onde era levada, para aqueles locais, iam tomar banho, na verdade, no lugar de água, saía gases venenosos, onde eles eram exterminados, onde eram dizimados. E uma outra forma também muito comum
era através da fome. Muitos prisioneiros dos campos de concentração morreram de fome, como a gente pode notar aqui nessas imagens de um dos campos de concentração. A gente vê pessoas extremamente magras, né, com aspectos aqui cadavéricos, e muitos morriam e eram atirados em valas comuns onde eram enterrados. Alguns outros tantos também eram cremados. Um dos casos mais emblemáticos de judeus, de uma família de judeus no caso, que foram vítimas do Holocausto, foi da jovem Anne Frank. Anne Frank era uma jovem alemã, nascida na cidade de Frankfurt, viveu na Alemanha durante seus primeiros anos de vida, e quando os nazistas tomam o poder em 1933, os nazistas começam a adotar uma série de medidas que privavam a liberdade dos judeus, onde muitas dessas famílias judias eram levadas para locais isolados, afastados do restante da população da Alemanha, das cidades da Alemanha, e levados para locais onde deveriam viver, que eram chamados guetos. Além do mais, os comércios dos judeus, casas eram depredadas, vandalizadas. Muitos judeus passaram a ser literalmente assaltados por soldados nazistas. E foi uma grande perseguição, portanto, que os judeus estavam sofrendo na Alemanha, o que fez com que muitas famílias de judeus tivessem que fugir da Alemanha justamente pelas perseguições que elas levavam lá na Alemanha. Infelizmente, para o azar da família Frank, a família da Anne Frank, né, a Anne Frank, os seus pais e mais uma irmã foram levados. A família Anne Frank resolveu fugir da Alemanha e ir morar na Holanda, na capital Amsterdã. O problema é que em 1940, a Alemanha invadiu a Holanda e, portanto, passou a perseguir também os judeus que viviam na Holanda. Como eu disse anteriormente, a Alemanha passa a perseguir os judeus em todos os países que foram dominados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a família da Anne Frank também passou a ser perseguida e já com dificuldade de poder fazer uma nova fuga, né, sem o tempo para poder realizar essa fuga, a família acabou resolvendo se esconder num compartimento secreto de uma casa em Amsterdã, onde passou 2 anos escondida. Então, ela acabou levando uma vida realmente, juntamente com outras pessoas, de grande dificuldade, tendo que ficar escondida durante esses 2 anos, mas não se sabe como, nem quem. Houve uma delação de alguém, talvez que não gostasse da família Frank ou tivesse uma simpatia também com os nazistas, né? Ou algum grupo, não se sabe até hoje quem fez essa delação. O que aconteceu é que a família acabou sendo descoberta. Soldados nazistas acabaram encontrando o local, o esconderijo da família, desta casa, e a família da Anne Frank acabou sendo dividida e levando para campos de concentração. Anne Frank e a sua irmã mais velha, Margot, acabaram sendo deportadas de volta. Foram presas inicialmente e depois levadas para um campo de concentração na Alemanha. Anne Frank, juntamente com a sua irmã e quase toda a família, acabou morrendo nos campos de concentração. O único sobrevivente foi o seu pai, Otto Frank. Não se sabe exatamente também a data e como a Anne Frank teria morrido. O que se sabe, as informações que se tem, é que provavelmente Anne Frank deve ter morrido por volta entre março e abril de 1945, depois de ter adquirido uma doença chamada tifo. Bom, mas por que a história de Anne Frank ficou tão conhecida, já que foram tantas as famílias
de judeus que foram vítimas, tantas crianças e jovens que morreram nos campos de concentração. O que acontece é o seguinte, Anne Frank recebeu de presente de 13 anos de idade uma espécie de caderno de anotações que ela utilizava como diário. E ela tinha um sonho de se tornar uma atriz famosa e uma escritora famosa também. E depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi encontrado esse diário em que Anne Frank fez uma série de descrições, escrevia quase que diariamente nesse diário, e esse diário acabou sendo publicado. Depois da sua publicação, ele acabou sendo conhecido no mundo inteiro. E muita gente ficou realmente comovida com a história de Anne Frank. Daí a história de Anne Frank virar peças de teatro, você ter uma série de edições de livros que foram publicadas com o título Diário de Anne Frank, e também ter virado filme. Uma das nações envolvidas diretamente na Segunda Guerra Mundial e que fazia parte do bloco do eixo aliado da Alemanha e do Japão foi a Itália. A Itália, como eu disse, era governada por um ditador, o Benito Mussolini, que se tornou um grande líder político e passa a ser o ditador, se tornou um ditador na Itália, ficou conhecido como Duce, que significa guia, né? Ele demorou um pouco a entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando viu que a Alemanha já estava tendo sucesso na guerra, a Itália resolve entrar, mas, de uma maneira geral, a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial foi um fiasco, ou seja, foi um desastre, uma vez que a Itália sofreu uma série de derrotas. As batalhas mais importantes que a Itália travou, ela acabou perdendo. Devido a isso, Mussolini acabou sendo destituído do poder na Itália, foi preso, mas com a ajuda dos alemães, Mussolini acabou conseguindo escapar e formou um governo paralelo na Itália. E esse governo ele era pró-nazista, obviamente, já que o Mussolini ele foi resgatado por tropas de elite do exército alemão, e ele conseguiu ficar governando o norte da Itália. O problema, no entanto, quando as tropas aliadas dos Estados Unidos e de outras nações do bloco dos aliados chegam até a Itália, Mussolini não teve outra alternativa quando ele viu que já estava com a guerra praticamente perdida. O que o Mussolini vai fazer então? Mussolini vai tentar fugir da Itália juntamente com a sua amante, a Clara Petacci, né? Tentando fugir de Milão em direção à Suíça, juntamente com vários outros colaboradores do fascismo italiano. No entanto, apesar de estar disfarçado, ele acabou sendo capturado por forças. Mussolini e sua amante, Clara Petacci, foram capturados por membros da resistência antifascista e acabaram sendo fuzilados e pendurados de cabeça para baixo num posto de gasolina, num espaço público, depois de terem sido linchados pelo povo. Quanto aos Estados Unidos, que até então estavam neutros no início do conflito, foram praticamente forçados a entrar no conflito após os japoneses fazerem um ataque surpresa numa base naval que os Estados Unidos possuíam no Havaí, a base naval americana de Pearl Harbor. Na manhã do dia 7 de dezembro de 1941, o Japão então fez um ataque surpresa, danificando boa parte dos aviões, porta-aviões e navios que a Marinha de Guerra dos Estados Unidos possuíam naquele local. Isso fez com que o presidente Franklin Roosevelt aprovasse uma declaração de guerra contra o Japão. E os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial, portanto, ao lado do grupo dos aliados, uma vez que o Japão já fazia parte do eixo. Então, os Estados Unidos vão declarar guerra ao Japão
E é claro que a entrada dos Estados Unidos vão pesar bastante a balança para o lado dos aliados, uma vez que desde a Primeira Guerra Mundial, desde o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham despontado como uma grande nação, uma grande potência, não só econômica, mas militar também. Os japoneses acreditavam realmente na vitória, acreditavam que podiam empurrar a guerra por longos anos e vencer os Estados Unidos, mas dentro do próprio exército japonês já existiam aqueles que acreditassem que o Japão não tinha condições de permanecer numa guerra por um longo tempo. O Japão inicialmente conseguiu algumas vitórias, mas em seguida os Estados Unidos conseguiram virar o jogo e venceu importantes batalhas na região do Pacífico, em diversas ilhas onde essas batalhas eram travadas. Mas, ainda assim, o Japão resistia bravamente durante anos de guerra. Os japoneses possuíam realmente uma bravura admirável, uma coragem ímpar e pela primeira vez na história a gente vê uma história de militares, de pilotos da Força Aérea Japonesa que chegam ao ponto de lançar as suas aeronaves contra alvos dos Estados Unidos, contra embarcações, contra navios dos Estados Unidos. Esses pilotos suicidas ficaram conhecidos como kamikazes. Os kamikazes lançaram aproximadamente 3.000 aviões sobre alvos dos Estados Unidos, na base localizada no Havaí, e afundaram cerca de 47 navios americanos que foram afundados. E isso resultou na cerca de 5.000 militares dos Estados Unidos que foram mortos. O próprio ataque a Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, já foi utilizado, inclusive, alguns kamikazes que fizeram grandes estragos à frota dos Estados Unidos no Havaí, onde morreram mais de 2.000 homens e mais de 1.000 ficaram feridos. Na próxima aula, assistiremos como ocorreu a Batalha de Stalingrado, que é o começo do fim da Alemanha, e como foram os últimos dias de Hitler, e como foi também o desfecho final da Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e o Japão. Até a próxima aula, pessoal!